Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em João capítulo 17. Temos estudado sobre oração ao longo deste mês. Compartilhamos com os irmãos já algumas orações do apóstolo Paulo, desde o final do ano passado, início deste ano. E hoje e no próximo domingo, queremos aprender com Jesus como orar e, especialmente, sermos inspirados com os pedidos de oração que Jesus faz na sua oração intercessória, que nós encontramos aqui em João capítulo 17. Os irmãos sabem que João 14, 15 e 16, nesses três capítulos nós encontramos o último discurso de Jesus aos seus discípulos. Ele sabe que será preso logo em seguida, e então ele está com os discípulos e compartilha algumas informações importantíssimas que nós encontramos nesses três capítulos, João 14, 15 e 16. E ele termina com a oração sacerdotal, a oração intercessória, por meio da qual ele intercede pelos seus discípulos, e não somente pelos seus discípulos naquele momento, mas todos aqueles que haveriam de crer nele nos séculos seguintes. Então vejamos o texto. Você está com a sua Bíblia localizada nesse texto, João 17, diz assim a palavra do Senhor. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Ou seja, Jesus estava orando por nós também, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste,
para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Que Deus nos ajude a compreender a sua bendita palavra e aplicá-la em nossa vida diária, especialmente ao longo deste ano. Meus amados, temos aqui algumas recomendações de Jesus, alguns pedidos que Jesus faz e que deveriam constar também nas nossas orações. John Stott diz que os nossos pedidos de oração revelam muito sobre nós, revelam muito daquilo que temos dentro de nós, revelam muito daquilo que está nos nossos corações, especialmente se as nossas intenções e motivações estão afinadas com Deus e com os propósitos de Deus. E eu gostaria de encorajar os irmãos a orarmos como Jesus orou nesta oração. Nós poderíamos certamente gastar muito tempo aqui analisando cada um desses pedidos, mas eu gostaria apenas de destacar que nós devemos orar, primeiramente, para que sejamos aperfeiçoados na unidade. O texto nos diz no verso 21, você está comigo no texto? Jesus está orando a fim de que todos sejam um. Ele pede ao Pai que todos sejam um, e como tu és, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está dizendo aqui que a unidade do seu povo, a unidade da sua igreja é fundamental para que o mundo consiga crer. Para que o mundo consiga crer que existe um Deus que se importa conosco, que é capaz de transformar as nossas vidas, que é capaz de tratar os nossos corações, que é capaz de fazer em nós aquilo que somente Ele pode fazer. Porque se o mundo não encontrar transformação em nós, mudança em nós, como crerá? Como crerá no Filho de Deus? Como crerá na obra que foi realizada na cruz? Como crerá? A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, como diz o verso 23. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Rick Warren diz que a própria natureza de Deus é relacional, pois Ele identifica a si mesmo em termos familiares. Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo, é o padrão perfeito para uma relação harmoniosa. E Jesus está dizendo, assim como acontece conosco, que da mesma forma aconteça com eles. Que da mesma forma como acontece com Deus triuno, aconteça com eles. Que eles sejam da mesma maneira aperfeiçoados em unidade. Eu creio que nós somos aperfeiçoados em unidade quando consideramos os outros superiores a nós mesmos, como encontramos em Filipenses capítulo 2, verso 3. Somos aperfeiçoados em unidade quando, nesse mesmo texto de Filipenses, não buscamos os nossos próprios interesses. Somos aperfeiçoados em unidade quando seguimos o exemplo de Jesus. E seguir o exemplo de Jesus, lá em Filipenses capítulo 2, verso 5, Paulo vai dizer, tenham vocês o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de sentir que Cristo também teve. E quando Jesus fala a respeito do novo mandamento,
ele deixa muito clara essa questão. Porque o antigo mandamento poderia ser resumido em amar a Deus, sobre tudo, sobre todos, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. E o segundo mandamento ao próximo, amar ao próximo como a nós mesmos. Mas Jesus nos traz um outro mandamento, como o coro acabou de cantar. Agora eu quero que vocês amem o próximo, não simplesmente como vocês amam a si mesmos, mas que vocês amem o próximo como eu os amei. Como eu amei vocês. Não é amar o próximo como nós amamos a nós mesmos agora. Esse mandamento está lá no livro de Levítico. Mas é amar o próximo como Jesus nos amou. E como foi que Jesus nos amou? Onde estaríamos nós hoje se não fosse o amor de Jesus? Onde estaríamos nós hoje se não fosse a misericórdia de Jesus? A compaixão de Jesus para conosco? O perdão que Ele dispensou a cada um de nós? Somos aperfeiçoados em unidade quando seguimos o exemplo de Jesus, quando reconhecemos nossos erros, quando pedimos perdão pelos nossos erros, quando liberamos o perdão a quem nos ofende. Este ano pode ser o ano do perdão para você. Na lei judaica, lá no Pentateuco, Moisés ensina ao povo de Israel a respeito do ano do perdão. Não se lembram do ano do perdão? Ele era conhecido como o ano do jubileu. E ele acontecia a cada 50 anos. Não 5, mas 50 anos. Nesse ano, as dívidas eram perdoadas. As terras retornavam aos seus antigos donos, porque o que se comprava era o tempo até o ano do jubileu, para o uso daquela terra. Porque no ano do jubileu a terra voltava ao seu antigo dono. Então, quanto mais tempo faltasse para o ano do jubileu, mais cara era a terra. Se faltasse menos tempo, por exemplo, 5 anos apenas para o ano do jubileu, então o comprador pagaria um valor irrisório, porque dentro de 5 anos aquela terra voltaria ao seu antigo dono. Esse era o ano do perdão. Era o ano do perdão. Que este ano seja o ano do perdão para você. A sua família precisa disso. A nossa igreja precisa disso. Você precisa disso. Eu preciso disso. Todos nós precisamos disso. Na língua guarani existem 2 palavras. Lembro o pastor João Falcão Sobrinho compartilhando isso conosco numa aula no seminário, dizendo que na língua guarani existem 2 palavras para perdão. Uma delas tem o efeito de arrancar e a outra tem o efeito de desenterrar. Arrancar é a atitude do lavrador que apanha, por exemplo, uma raiz de mandioca, de macaxeira, sacode e puxa, e arranca, e vem com a raiz toda. Eu me lembro de uma ocasião fazendo isso com meu avô, e meu avô me ensinando a puxar o aipim, lá no Rio de Janeiro, a macaxeira aqui. Arrancar e tirar tudo, vir com tudo. Isso é perdão. Mas outra palavra tem a ver com desenterrar, que é a atitude do cachorro, que lambe o seu osso, enterra o seu osso, e num belo dia se lembra do osso, vai lá e desenterra o osso, e começa a lambê-lo de novo. Isso não é perdão. Isso não é perdão. John Bevere escreveu um livro cujo título é extremamente desafiador para cada um de nós. Ele escreveu um livro cujo título é A Isca de Satanás, a Ofensa.
Ele defende a tese de que a ofensa é a isca do nosso adversário. E ele vai dizer o seguinte, permitam-me compartilhar um pedacinho aqui com vocês. O problema não são os momentos em que somos ofendidos, em que seremos ofendidos, melhor dizendo, mas qual será a nossa reação? Qual será a nossa reação ao sermos ofendidos? É fato, infelizmente, que muitos e não poucos são ofendidos e se tornam cativos dessa ofensa. Qualquer pessoa que tenha preparado armadilhas para animais sabe que uma armadilha precisa de duas coisas para ter êxito. Ela precisa estar escondida para que o animal tropece nela sem vê-la, e também precisa ter uma isca muito boa para atrair o animal para as suas garras mortais. Satanás, o inimigo das nossas almas, usa essas duas estratégias quando prepara as suas armadilhas mais enganosas e mortais. Elas estão ocultas e têm iscas preparadas. As ações de Satanás, juntamente com as suas legiões, não são tão evidentes como muitas pessoas pensam. Ele é sutil e tem prazer em enganar. Seu modo de agir é astuto, perspicaz e cheio de artimanhas, de armadilhas. Não se esqueça que ele pode se disfarçar em anjo de luz, em mensageiro de luz. Se não formos treinados na palavra de Deus para separar corretamente o bem e o mal, não reconheceremos as suas armadilhas. Um dos tipos de isca mais enganosos e traiçoeiros é algo que todo cristão já teve de enfrentar: a ofensa. Na verdade, a ofensa em si não é mortal, caso ela permaneça na armadilha. Mas se a pegarmos e a consumirmos e permitirmos que ela alimente os nossos corações, então certamente ficaremos ofendidos e sofreremos o dano. Pessoas ofendidas geralmente produzem muitos frutos: a dor, a ira, ciúmes, ressentimento, disputas, amargura, ódio, rancor e inveja. Quando damos importância a uma ofensa, algumas das consequências são insultos, ataques, feridas, divisão, separação, relacionamentos quebrados, traição e o retorno ao pecado. Em geral, as pessoas que se sentem ofendidas sequer percebem que caíram em uma armadilha. Elas não estão cientes da sua condição porque estão muito concentradas no mal que alguém lhes fez. Permanecem em um estado de negação. A maneira mais eficaz do inimigo nos cegar é fazendo com que nós concentremos em nós mesmos e naquilo que os outros fizeram para conosco. E quando nós nos concentramos em nós mesmos dessa forma, não conseguimos ser aperfeiçoados na unidade. Solar Richards disse que nós somos definidos pela maneira como tratamos uns aos outros. Somos definidos pela forma como tratamos uns aos outros. E a maneira pela qual nós tratamos uns aos outros depende certamente do nosso coração. Se nós permitirmos que a ofensa nos atraia, seremos presas desse anzol terrível que representa a morte para cada um de nós. Ore pelo aperfeiçoamento na unidade, dentro da sua casa, na sua família, na nossa igreja. Ore pelo aperfeiçoamento dos seus relacionamentos, para que o mundo creia. De outra forma, o mundo não crerá. De outra forma, o mundo não vai conseguir crer que existe de fato um Deus que transforma as nossas vidas e que nos livra certamente da ofensa e de tantas outras coisas que impedem os nossos relacionamentos. Hoje precisamos clamar a Deus para que sejamos aperfeiçoados na unidade. Precisamos clamar a Deus: Senhor, ajuda-nos, aperfeiçoa a nossa família, aperfeiçoa a nossa igreja,
na unidade a partir de nós, a partir de mim, Senhor. Não é a partir do outro, mas é a partir de mim, a começar em mim. Que este ano seja um ano do perdão para você, seja um ano de bênçãos para a sua vida e para os seus relacionamentos. Ore também para que Deus o ajude a se empenhar na obra que Ele lhe confiou. Veja comigo o verso 4. O verso 4, Jesus vai dizer: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Qual foi a obra que o Pai confiou ao Filho? A obra que Ele lhe confiou foi manifestar o seu nome aos seus discípulos e às pessoas daquela geração. A obra que o Pai confiou ao Filho foi ir até a cruz e levar sobre si os nossos pecados. Uma outra versão traduz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra. Consumando a obra. E Jesus lá na cruz vai dizer: está consumado. Ou seja, a obra está completada. Eu completei a obra. Eu não fiquei pelo caminho. Eu completei a obra. Eu terminei a obra que tu me confiaste. Isso me faz lembrar de Paulo. Na quinta-feira passada estávamos aqui agradecendo a Deus pela vida da irmã Sara e justamente compartilhando 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 7. Quando Paulo diz: estou certo de que o meu tempo, o tempo da minha partida já se aproxima, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E agora eu estou certo que há uma coroa de justiça preparada para mim. Paulo combateu o bom combate, não foi qualquer combate, foi o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Um dos slogans de missões mundiais é: vamos completar a missão. Vamos completar a missão no poder do Espírito. Vamos completar a missão empenhando-nos, fazendo aquilo que o Senhor nos confiou. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a completar a nossa tarefa, a nossa missão. Jesus nos deu exemplo disso e nos ensina a orar desta forma: Senhor, o que tu me mandaste fazer que eu ainda não fiz? O que tu me mandaste fazer que eu ainda não realizei, Senhor? Ajuda-me neste ano a gastar a minha vida, a empenhar a minha vida naquilo que tu me mandaste fazer. Cada um de nós fomos salvos, não apenas para irmos para o céu, mas para levarmos alguém conosco para o céu. Fomos salvos para sermos bênção na vida de outras pessoas. Então, por isso, reflita, meu irmão, quantas pessoas você alcançou para Jesus no ano passado? A quantas pessoas você compartilhou Jesus? A quantas pessoas você teve uma simples conversa a respeito de Jesus, a respeito do plano de salvação de Deus para nós? A quantas pessoas você compartilhou o Evangelho de Jesus? Jesus foi enviado pelo Pai e Ele diz: eu estou enviando os meus discípulos da mesma forma, da mesma maneira. Ore para que Deus nos ajude a completar a nossa missão. Ore também pela nossa santificação. Vejam comigo o verso 17. Veja a oração de Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação, meus irmãos, está fundamentada na verdade. Na verdade a respeito de nós mesmos e na verdade a respeito de Deus. A verdade a respeito de Deus é que Ele é santo, e a verdade a respeito de cada um de nós é que somos pecadores e carecemos da graça de Deus. A verdade é que Deus é santo e espera que nós vivamos uma vida de santidade também.
uma santidade não aparente, mas uma santidade que alcance primeiramente o nosso coração, que santifique o nosso coração, santifique os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, santifique as nossas intenções, motivações de vida. Ore pela sua santificação. Quando oramos pela nossa santificação, temos oportunidade de confessar pecados que ainda não foram confessados, pecados que ainda não foram abandonados. Temos oportunidade de colocar nossa vida diante de Deus, pedindo a Ele que sonde o nosso coração e verifique se há algum caminho mau e nos conduza pelo caminho eterno. Ore para que o seu objetivo de vida seja glorificar a Deus, viver para a glória de Deus. Volte comigo ao verso 4. No verso 4, Jesus vai dizer: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Deus é glorificado quando completamos a obra. Deus é glorificado por meio dos frutos. Lá em João capítulo 15, verso 8, Jesus vai dizer: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Deus é glorificado quando produzimos frutos. Deus é glorificado quando completamos a obra que realizamos, que Ele nos deu para fazer. E nós precisamos pedir a Deus: Senhor, que não haja em nós nenhuma outra motivação que não seja a Tua glória. Que não seja a Tua glória. Essa é uma questão muito séria, meus irmãos. Extremamente difícil. Especialmente porque nós temos que lidar com o nosso ego. E o nosso ego é tremendo. Nosso coração, a Bíblia diz que é enganoso. Quem pode sondá-lo? Quem pode conhecê-lo? E nós precisamos, de fato, nos empenhar na glória de Deus, naquilo que glorifica a Deus, naquilo que exalta o nome do Senhor. Mas precisamos pedir a Deus que sonde muito o nosso coração, sonde profundamente o nosso coração. Porque às vezes nós até falamos que estamos trabalhando, estamos servindo, estamos cantando, estamos pregando para a glória de Deus, mas precisamos de um elogio. Desde que nós sejamos elogiados, desde que nós sejamos honrados de uma forma ou outra, como precisamos pedir a Deus que sonde o nosso coração, a fim de vivermos de fato para a glória do Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, oremos a Deus. Oremos a Deus pelo aperfeiçoamento na unidade. Vamos pedir a Deus que nos ajude a melhorar os nossos relacionamentos, começando dentro de casa. Relacionamento conjugal entre pais, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Peça a Deus: ajuda-me a ser um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um irmão melhor. Ajuda-me a ser, ó Deus, um companheiro de trabalho melhor para aqueles que convivem comigo todos os dias. Ajuda-me, Senhor, a ser aperfeiçoado na unidade. Ajuda, meu Deus, a completar a missão que Tu me deste, assim glorificar o Teu nome. Santifica a minha vida, santifica o meu coração. Tudo aquilo que precisa do Teu toque, Senhor, santifica, ó Deus, por favor. Quero convidar os irmãos para fecharmos nossos olhos e fazermos esses pedidos a Deus. Fazermos essa súplica ao Senhor.
Peça a Deus, Senhor, aperfeiçoa a unidade da minha família, a começar em mim. Aperfeiçoa a unidade da tua igreja, a começar em mim. Ajuda-me, ó Deus. Cura o meu coração da ofensa. Limpa o meu coração das mágoas, ressentimentos. Ajuda-me a completar a tua obra, Senhor. Há tanto a realizar, há tanto, ó Deus, que tu queres que eu faça. Livra-me da acomodação. Ajuda-me a não viver na minha zona de conforto, simplesmente. Santifica o meu coração, ó Deus. Santifica o meu coração. Santifica os meus relacionamentos. Incluindo o relacionamento de namoro, noivado e até de casamento. Ajuda-me, ó Deus, a viver para a tua glória, para o teu louvor.